A paz de Jesus, o amor de Maria, meus queridos e minhas queridas. Que alegria estar começando hoje com você o primeiro dia de oração de libertação para a nossa árvore genealógica, nossa árvore de família, pela libertação dos nossos antepassados. É isso mesmo, dos nossos antepassados, coisas que nós trazemos e muitas bagagens que a gente traz e que hoje nós vamos pedir a Jesus a libertação disso tudo. Então, muitas vezes quando a gente vai ao médico, né, ele vai fazer um exame na gente, ele sempre pergunta: na sua família, teve alguém que morreu do coração? Teve alguém que morreu de diabetes? Teve alguém que morreu de câncer? Alguém morreu disso ou daquilo? Por que será? Porque, gente, nós temos muitas vezes coisas que a gente herda, que a gente carrega dos nossos antepassados. E eu pergunto até para você, por que será que algumas pessoas das nossas famílias, porque algumas pessoas nas famílias só morrem de câncer, ou porque sofrem muito de problemas no coração? Você conhece famílias em que os casamentos não vão para frente? Conhece? Eu conheço. Também tem algumas famílias que parece que o álcool corre no sangue, nas veias daquela família. Já ouviu falar também de famílias, de pessoas que não gostam de trabalhar, ou então pessoas que são de briga, muito briguentas? Há famílias inteiras que também estão perdidas no ocultismo, ou linhagens que sofrem por causa de problemas mentais, com diversos casos de suicídio ou de crimes. Também conheço gente que tem medo quando algum parente vai viajar, porque naquela família já teve tantos e tantos acidentes de carro, de avião, e muitos deles foram fatais. Muitos desses problemas encontram resposta e podem ser curados quando nós oramos pela cura entre as gerações da nossa família. É o que nós vamos fazer aqui. Então eu, nesse ministério de cura, orando pela cura dos meus irmãos, eu vejo tantos casos. Eu vejo várias pessoas, dois casos com o mesmo problema em uma mesma família. Já nos mostram a necessidade da oração que tem aquela família de cura das gerações. Então, presta atenção no que eu vou falar. Quando histórias tristes se repetem, olha só, quando histórias tristes se repetem muito, é preciso orar com fé para romper toda a transmissão da hereditariedade negativa na linha daquela família. Muitos médicos em seus consultórios, enquanto atendem os seus pacientes, eles insistem nessa pergunta que eu comecei falando para vocês. Se tem alguém, um ancestral, com diabetes ou depressão, se temos uma probabilidade grave de vir a ter essas doenças. E com o aprofundamento da fé, com o avanço da ciência hoje, muitos irmãos têm sido agraciados com os benefícios da cura das gerações. As pesquisas, gente, nos mostram no campo da engenharia, genética, muitas coisas avançadas, muitas coisas que estão sendo avançadas, com descobertas assim surpreendentes, e também nos tem ajudado muito neste trabalho de aliviar o sofrimento de tantos irmãos, de tantas irmãs, e santificar e restaurar famílias inteiras. Então, orando pelas pessoas, eu, Claudinei, estando em contato com muitas famílias, eu me deparo com muitas vezes com histórias familiares de sofrimento que elas se repetem. O que nos tem levado a fazer muitas vezes seminários, retiros, quando eu vou pregar, que o pessoal me chama, para fazer a oração de cura entre gerações.
Então, envolve tudo isso. Esse tipo de situação que muitas vezes é ignorado. Mas como eu disse para vocês, a ciência ela vem hoje confirmar esta grande realidade que existe. Então, a gente sabe da veracidade de tudo isso pelos frutos, pelas curas, pelas libertações de pessoas que de repente aquela enfermidade, aquele câncer, aquele problema cardíaco, aqueles relacionamentos, quando orado em cima, são desfeitos. E olha, gente, para a gente começar, eu, eu até tô aqui com um papelzinho, marcando aqui. Você vai ter que fazer anotações. Então você vai ter que ter um papel para fazer anotações. E nesse papel você vai escrever o nome das pessoas que precisam de reconciliação na família. Parentes que não se falam mais, parentes que não têm mais contato, que não se olham mais na cara. Então você vai colocar neste papel o nome dessas pessoas, porque no final dessa oração de libertação desse primeiro dia, que é só sobre a libertação da árvore genealógica, a libertação dos nossos antepassados. Então você vai colocar neste papel, porque olha, quando a gente escreve, metade da cura já acontece. É meio caminho andado. Sim, gente, é meio caminho andado. Então, é muito importante a gente saber disso. E muitas pessoas chamam cura entre gerações, outras falam cura das gerações familiares, outros falam cura da árvore genealógica, quebra dos males hereditários, cura através da oração pelos antepassados. Então, gente, são expressões, mas que significam a mesma coisa. Então, em poucas palavras, a gente pode dizer que a cura entre gerações é a cura dos males hereditários que estão presentes na nossa árvore genealógica. Outra coisa que eu quero pedir para você, antes da gente começar a nossa oração, é que você tenha uma vela benta, uma vela benta. Porque o que significa uma vela? A vela é sinal de fé, é Deus sendo nossa luz que nunca se apaga. Então, quando a gente acende uma vela benta, a gente está ali mostrando que nós queremos colocar luz onde há escuridão na nossa vida, na nossa história, no nosso histórico de família. Outra coisa, uma foto. É bom que você tenha uma foto em mãos. Uma foto que represente aquelas pessoas da sua família. Fotos antigas dos seus avós, dos seus pais, sejam eles vivos ou falecidos, dos seus avós e bisavós, se tiver. Ter todas essas fotos em oração. Você orando com as fotos que estão representando toda esta família. Tá certo, gente? E também, eu sei que muitos talvez não tenham, mas eu depois posso estar colocando aqui mesmo no meu canal o modelo de uma árvore genealógica. Ou você pode pegar pelo site. Eu vou depois indicar para vocês. Ou então você mesmo faz a sua árvore genealógica, colocando você, depois colocando o seu pai, sua mãe, depois os avós por parte de pai, os avós por parte de mãe, os bisavós por parte de pai, os bisavós por parte de mãe, os tataravós por parte de pai e os tataravós por parte de mãe. Gente, esse assunto tem sido muito discutido e debatido, porque tem pessoas que falam, tem que orar 10 gerações, tem que orar 20, 50. Olha, eu vou falar o que eu aprendi, o que a experiência me ensinou. Eu aprendi que na Bíblia, lá em Deuteronômio 28, é até a quarta geração. Só a maldição de bastardia, que é aqueles filhos que são gerados fora do casamento, é até a 10ª geração. Então eu vou no que está a palavra do Senhor Jesus. Entenderam? Porque a gente sabe que é bom lembrar muito isso, que é uma árvore. É uma árvore genealógica. Então,
A Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ontem. Por que ontem? No ontem, a gente vai pedir a Jesus que penetre na raiz mais profunda da nossa família e cura, e liberta, e restaure toda essa história familiar. E o hoje, Jesus Cristo é o mesmo de hoje, porque o nosso hoje, nós que estamos no tronco da árvore familiar, somos nós. Então, se é uma árvore, o ontem é as raízes desta árvore. O hoje somos nós nesta árvore, que estamos no tronco da árvore familiar. E o amanhã vai nos proporcionar grandes vitórias, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os ramos que nascem do tronco da árvore familiar, né? E quando você fizer a sua árvore genealógica e você não tiver muitas informações, você coloca assim, ó, Deus sabe. Ah, mas eu não sei o que aconteceu, Claudinei, quem era meu avô, quem era minha avó, quem era esse, quem era aquele, qual era esse parente. Você vai colocar Deus sabe. E você coloca atrás da sua árvore genealógica todos os acontecimentos. Faça uma pesquisa na família e você vai colocar todas as mortes que houve. Porque na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, antes de mais nada, é bom lembrar que lá João diz que Deus é amor. E Ele deseja nos curar muito mais do que nós queremos ser curados. E muito mais do que nós tenhamos consciência da necessidade da cura. Então a cura entre gerações, a cura dos antepassados, é para mim e para você uma oportunidade assim maravilhosa de nos libertar das heranças familiares negativas que pode estar repercutindo em nossa vida e influenciando a gente de alguma maneira ou forma negativa. O nosso presente também podendo influenciar até mesmo o nosso futuro. A coisa é muito séria, vocês estão vendo. Mas, gente, a cura entre gerações não é a chave de ouro também não. Tem pessoas que fazem uma confusão, e insiste, fica cavucando, parece tatu. Cavoca, cavoca, cavoca. Precisamos orar pela cura de gerações, mas não podemos ficar com o foco só em cima disso, porque hoje é o primeiro dia da nossa oração de libertação. Vão ser 10 dias de libertação. E cada dia vai ser trabalhado uma área, uma parte da nossa vida. Então é importante que você não perca um dia sequer. Entendeu? É importante que você não perca nenhum dia desse momento de libertação. Então, como eu disse, a cura entre gerações não é a chave de ouro que abre todas as portas para a cura dos nossos males. Todos os males presentes em nossa linha de família. Ela não é uma solução mágica assim, que muitas vezes a pessoa acha que é tudo mágico para os nossos problemas serem resolvidos. E não é. É apenas uma oportunidade desse Deus tão cheio de amor que está nos dando, pois cada um de nós, eu e você, precisamos, porque Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa felicidade. Ele nos quer felizes, saudáveis, prósperos, ou melhor, abençoados. Então, um grande avanço no Ministério de Cura já havia acontecido, que foi a cura intrauterina, da concepção, da gestação, que é rezar pela cura desde o momento da concepção, passando por todo o tempo de gestação, até o momento do nosso nascimento, que é outro dia a gente vai falar sobre cura interior, que é isso, né? E depois teve um outro grande avanço, que foi a oração de cura das etapas da nossa vida, pedindo para Jesus que estivesse presente. Ele esteve, e que ele se fizesse presente conosco em oração em cada momento da nossa vida, seja de amor ou de desamor, seja de alegria ou de tristeza, onde Jesus vai visitar cada momento do nosso viver, nos curando dos momentos traumatizantes a partir deste momento, a partir desses traumas. Mas em certo momento percebe-se que
precisamos buscar além de nós o nosso problema. Então foi aí, gente, que pesquisando, pessoas com vários ministérios de cura, tudo, chegou à conclusão da cura entre gerações. Grandes exorcistas como o padre Gabriel Amort, como grandes pessoas têm trabalhado isso tudo. O padre Rufus Pereira, que também já é falecido. Então, gente, isso tudo já vem de mais de 50 anos de pessoas ministradas que têm o dom de cura e libertação e trabalhar nestas áreas. Eu poderia aqui contar inúmeros casos. Aqui eu poderia contar inúmeras coisas que aconteceu em todo este tempo. Aqui não vai ser possível a gente falar tudo isso agora, né? Então, atenção. A cura entre gerações não é uma regressão de vidas passadas, viu, gente? Porque, às vezes, ela é usada em alguns consultórios como parte de uma terapia. É bom falar isso, porque também cura entre gerações não é terapia de vidas passadas, pelo simples fato de que não há vidas passadas, entendeu? Só se vive uma única vez e logo depois vem o juízo final. Está lá em Hebreus 9:27. É só você ver na sua Bíblia. Também cura entre gerações não tem nada a ver com espiritismo, invocação de mortos, ou ocultismo, ou hipnose. Então, aos seus amados, Deus não os permite. Isso não é permitido por Deus, em hipótese alguma. Pelo contrário, ele proíbe isso severamente e amaldiçoa aqueles que buscam essas práticas lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18, de 9 a 14. Depois você vê na sua Bíblia. Então, nós não podemos voltar no momento traumatizante e nem na origem da nossa dor. E muitas vezes nem sabemos onde é que começou o mal, por meio de quê e de quem se infiltrou na nossa linha de família. Mas Jesus pode voltar lá. Eu não posso, você não pode, mas Jesus pode voltar lá. E ele quebra a barreira do tempo, porque a Bíblia diz que Jesus, como eu falei aqui já, em Hebreus 13:8, é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de sempre. Então, a verdade é que todos nós estamos muito enraizados uns nos outros. Muito mais do que disto a gente faz ideia. Muito mais do que fazemos ideia. É verdade que nenhum homem é uma ilha, como escreveu o poeta inglês, né? Num dos séculos aí. Ele escreveu que nenhum homem é uma ilha. E nós somos uma rede de relações, nós e a nossa história. Nós trazemos em nós a nossa história. Quem somos nós? Muitas vezes existe essa pergunta: quem somos nós? Somos o que Deus fez de nós e o que os outros fizeram de nós, mas também o que nós fizemos de nós mesmos, né, gente? Muitos fatos, muitas situações, muitos lugares, muitas palavras e pessoas podem nos influenciar e influencia, mas não somos o mero resultado do que os outros fizeram ou tentaram fazer com que cada um de nós fôssemos. Somos um ser pessoal que tem liberdade, memória, que tem vontade, que tem inteligência. E nós somos, gente, os propagadores da nossa própria história pessoal. Podemos decidir agora o futuro das nossas vidas e das nossas famílias, aceitando Jesus na nossa vida. Entenda, não importa tanto o que os outros fizeram ou deixaram de fazer comigo e com você. Importa muito mais o que nós vamos fazer com o que fizeram ou deixaram de fazer conosco. Amém? Vocês estão entendendo? Apesar desse assunto, gente, ser novo para muitas pessoas e até polêmico para alguns, quando falamos de cura entre gerações, quando falamos da cura entre gerações, nós temos o respaldo, nós temos o respaldo da Sagrada Escritura, da Bíblia. Tem várias passagens na Bíblia, tem a tradição e o magistério da igreja.
Por exemplo, é um costume antiquíssimo que a igreja reze pelos mortos, nos finados. E também temos o respaldo da ciência. Então, o assunto da libertação das gerações, ele está muito ligado à teologia da transmissão do pecado original e da comunhão dos santos, como diz o catecismo da Igreja Católica. Então tem uma série de estudos que a gente pode ver. Então a nós, gente, a responsabilidade nós temos quanto aos nossos pecados. Cada um vai prestar conta de si mesmo perante Deus. Então, quanto às consequências dos pecados, todos sofrem dentro de uma família e além daquela família, tanto os inocentes como culpados. Então, a cura da nossa árvore genealógica trata de uma maneira especial da consequência dos pecados, que são males, maldições, pragas, doenças, insucessos, fracassos, infelicidade na história de toda uma família. Coisas que foram se repetindo, como eu disse para vocês. É a repetição de coisas, de fatos. Então, Deus honra os pais nos filhos, como diz Eclesiástico 3:3. Mas também pede a responsabilidade dele nos seus filhos. Então, é importante que nós saibamos isso. Por isso que nós precisamos trabalhar a nossa cura de gerações. E a cura entre gerações mostra que as palavras, que os atos, que os efeitos negativos dos nossos antepassados podem estar entrando em nosso sangue, em nossa vida, e estarem pesando sobre a nossa geração hoje e sobre toda a nossa vida. E podem ainda vir a pesar sobre as gerações futuras, que são os nossos descendentes, né? Então, na cura dos antepassados, nós temos a oportunidade de transformar as ligações com essas raízes perturbadoras, raízes de pecado, que eu estou falando, raízes de enfermidade, de desgraça, de fracasso, de insucesso, de infelicidade, de maldições. Nós podemos transformar isso em fonte de bênçãos familiares. Olha que lindo. Então, a cura entre gerações é uma possibilidade da cura dos vivos, através das orações pelos antepassados, sejam eles vivos ou mortos. É claro, gente, que aqui a gente não vai ficar colocando a culpa, tudo por a culpa dos nossos antepassados. A cura entre gerações é apenas presta atenção, a cura entre gerações é um dos muitos meios dos quais Deus pode se utilizar para nos curar e nos libertar. Não é o único meio, é um dos meios. Então, não cabe a nós julgar os vivos e os mortos, mas sim mergulhar toda os nossos antepassados na misericórdia de Jesus, na misericórdia divina. E atenção, gente, não importa o quanto os nossos antepassados eles possam ter errado e o tanto que eles possam ter nos influenciado também. Há sempre as oportunidades para escolhermos padrões sadios de comportamento, não importa em que circunstância for. Então, através dessa oração de cura dos nossos antepassados, Jesus rompe com as ligações negativas entre os nossos antepassados, entre eu e meus antepassados, entre você e os seus antepassados. A sua graça vai até as raízes e fecha as brechas por onde o mal entrou e continua entrando. Quando uma pessoa não vive uma vida em Deus, ela fica fraca. Ela fica vulnerável a todo tipo de mal e dá brecha para o mal herdado se manifestar, seja lá com qual intensidade e de que forma for. Pessoas que são muito tementes a Deus também não oferecem tanta oportunidade para as heranças negativas. Então, a manifestação das heranças negativas depende muito também das defesas físicas, morais e espirituais de uma pessoa. Pessoas que levam uma vida desregrada, pessoas que estão afastadas do Senhor Jesus,
elas estão muito expostas a todo tipo de mal, inclusive de maldições, muitas maldições. Por outro lado, se uma pessoa é de oração, participa dos sacramentos, se confessa, comunga, se está comprometida com a palavra de Deus, buscando santidade, sendo fiel ao Senhor, amando os irmãos, amando a Deus, aí ela consegue mudar as maldições em bênçãos. Você está vendo como que muita coisa depende mais é de nós do que de Deus. Então é certo, nós temos uma responsabilidade pessoal e decisiva em nossa história. Então, queridos, é muito importante a gente saber disso tudo, porque coisas boas e coisas ruins trazemos dos nossos antepassados. Herdamos, na verdade, né? Carregamos heranças físicas ou biológicas, espirituais, emocionais e psíquicas. Herdamos cor e tipo de cabelo, pode ver cor nos olhos, estatura, habilidade, jeito de ser. Podemos ser herdeiros dos nossos antepassados de doenças como câncer, diabetes, doenças cardíacas, pressão alta, maus dentes também, ossos fracos, bem como de males espirituais também. Aqui eu falei dos males físicos, mas também tem os males espirituais que podem ir desde a falta de oração até o ateísmo. O mesmo se diz dos males psíquicos, que são pessoas que têm tendências a suicídios, crimes, timidez, famílias inteiras com depressão ou com algum tipo de vício e alguma dependência química, como alcoolismo, drogas. Então, é isso que a gente está vendo acontecer muito. Essa repetição de coisas que aconteceu, de injustiças dos nossos antepassados. Então, eu nem vou mexer muito nesse assunto, porque é muito grande. E também tem a parte que muitas vezes a gente às vezes nem sabe, que são pessoas que nos nossos antepassados se envolveram com o ocultismo, fizeram pactos, consagrações, entregas, oferendas e compromissos com o diabo, com o demônio, em troca de algum bem pessoal, como em troca de dinheiro, de poder, de fama, sucesso, prestígio, em forma de casamento, emprego, ter um filho, fez um negócio, fica negociando com o diabo. O diabo não tem amigo, ele tem escravo. Ele pode até negociar com você, mas ele nunca vai querer fazer você feliz. Porque o demônio não tem família. Então ele odeia quem tem família. Por isso que ele está destruindo as famílias. Por isso que ele está destruindo os casamentos. Por isso que ele está fazendo os filhos se rebelarem contra Deus. E está nessa rebeldia que está todo mundo hoje em dia. Então muitas pessoas fazem essas alianças com o chifronildo, né, o encardido, consagrando a sua família inteira ao demônio. E nós muitas vezes nem sabemos disso e estamos envolvendo. E está acontecendo coisas estranhas e a gente não sabe por que aquilo acontece. Por que aquela doença apareceu, que nem a medicina muitas vezes sabe. Gente, vamos aqui ter um pouco de discernimento para não generalizar tudo, senão a gente vai achar que tudo é coisa do diabo e não é. Vamos dar poder para quem não tem poder. Ele tem mais poder que nós, mas ele não tem mais poder do que Deus. Vamos dar o poder a Deus, que é Ele que tem todo o poder. Então a pessoa lá dos nossos antepassados, mexendo nessa árvore de família, nessa cura dos antepassados, que você vai precisar fazer essa oração várias vezes. Esse é o primeiro dia, mas às vezes você vai ter que ficar mexendo, deixar o Senhor trabalhando no primeiro dia com mais intensidade na sua árvore de família, onde você é o tronco, onde as raízes são os nossos antepassados e as folhas são os nossos descendentes, é o nosso futuro, como eu já disse aqui para vocês hoje, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Isso, gente, sem falar nas maldições e pragas lançadas contra uma pessoa, contra um grupo, contra uma geração de pessoas ou até mesmo contra uma família toda, que é o que a gente mais tem pego ultimamente. Se estamos falando de herança ou bagagem física, espiritual ou de qualquer ordem,
é porque se trata de alguma coisa que vai se repetindo muito, que é constante, que é bem notável. E sendo assim, a gente começou, e sendo assim, começou em algum lugar ou com alguém, não é? Tem também que terminar em algum lugar e também tem que terminar com alguém. Não é porque sempre foi assim na nossa história familiar que sempre terá que ser assim. Não é porque foi assim que sempre terá que ser assim. E muita gente se conforma com isso. Não, gente, está errado. Não é porque foi assim. É por isso que nós vamos começar a nossa oração de libertação da nossa árvore genealógica. Eu fico um pouco preocupado de falar muito aqui por causa do tempo, gente. Então a psicologia ela determina, né? Ela fala, ela define o inconsciente como sendo. Vou ler até um pedacinho daqui que eu tenho um papel aqui, que diz assim, ó. Todos os determinantes mentais de comportamento não diretamente acessíveis à consciência do indivíduo. É de uma enciclopédia americana que eu tirei isso aqui. Então o ensino do psiquiatra suíco Carl Jung distinguiu-se por sua investigação do inconsciente e cunhou termos como inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, o inconsciente pessoal é feito de ocorrências há muito esquecidas e de lembranças infelizes reprimidas, e o inconsciente coletivo é feito de experiências raciais. Então, podemos concluir que a maneira como uma pessoa responde a determinadas situações poderá afetar as suas gerações sanguíneas, mas também poderá afetar muitos grupos. Então não são apenas famílias que podem trazer algum tipo de maldição, não. São lugares também que podem ser amaldiçoados. Eu já vi isso muito. Sempre vou orar por casos assim. Lugares amaldiçoados. E isso não tem nada a ver, gente, com necromancia, que é a invocação dos mortos. E nem com esse negócio de ideia de almas penadas, almas que ficam andando. Que isso é próprio da doutrina espírita. Não é também nenhum fenômeno de paranormalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você deve conhecer lugares tumultuados, onde acontece muito acidente naquela região. Você vê muitas cruzinhas na estrada. Por que será que ele tem muito acidente naquele lado, naquela região? Muitas mortes naquele lugar, muitos assaltos em ruas, estradas, certas curvas, certas escolas, certas casas, fazendas, bairros e, gente, pasmem, e até em cidades inteiras. E onde vai e onde nada ali vai para frente. Pontos comerciais, quarteirões de comércios vazios, conjuntos comerciais falidos. Então, o que é? São maldições que existem ali. Você já deve ter ouvido falar, eu acho que só vou contar isso para nós começar a orar, senão não vai dar tempo. Você já deve ter ouvido falar do Triângulo das Bermudas, não já? Eu, desde pequenininho, ouço essa história na escola, principalmente do Triângulo das Bermudas. Onde o quê? Onde é um um estiramento, né, de quase 4 milhões de quilômetros quadrados no Oceano Atlântico, onde as profundezas do oceano superam 6 mil metros. Tô lendo aqui, tá? Delimitado por uma linha imaginária entre a Flórida, Porto Rico, passando por Cuba e pelas Ilhas Bermudas. Então, eles costumavam falar, lá era conhecido aquela região como Mar do Diabo, Triângulo Maldito, o Triângulo de Morte, ou Mar dos Barcos Perdidos, Cemitério de Barcos, Triângulo do Diabo, e outros nomes que foram dados pelos raros sobreviventes e também por jornalistas do mundo inteiro que sempre falavam desse assunto. Mas hoje é falar do Triângulo das Bermudas. Então, no Triângulo das Bermudas, desaparecia navios e aviões sem deixar nenhum vestígio, gente. Então, no século XVIII, as Bermudas elas eram a rota de navios negreiros. Então, quando se fazia o tráfico ilegal de escravos,
africanos e os traficantes eram descobertos pelos navios ingleses que patrulhavam aquele local, os negros eles eram jogados no mar. O mesmo se fazia quando o intuito era deixar o navio mais leve para que ganhasse mais velocidade. Então declaravam que os negros haviam morrido naturalmente e os capitães ainda ganhavam um seguro. Olha quanta injustiça, gente. Na Inglaterra, em 1977, foi celebrada uma missa por conta dessa crueldade para com os escravos mortos ali, que foram muitos, foram milhões. Então, 3 bispos do norte da Inglaterra, que estavam presentes na celebração, divulgaram uma larga escala o fato e pediram que se mandassem celebrar missas pelos escravos. Após algumas semanas, já começaram a perceber os resultados, gente. Também o bispo das Bermudas celebrou uma missa em sua catedral em pleno mar. Depois de terem sido oferecidas várias missas por esses escravos, nunca mais aconteceu nenhum acidente ali. Isso desde 1978. Então, o sacerdote, o padre norte-americano, o padre de Grandes, que eu tive a graça de conhecê-lo e fazer muitos retiros com ele, ele que já é falecido, mas foi um dos maiores ministros de cura da nossa Igreja Católica. Ele fala isso no seu livro Cura entre Gerações, que nos Estados Unidos foram sanados, foram pessoas curadas, mais de 2.000 casos de esquizofrenia através do corte que sacerdotes fizeram das maldições hereditárias, dentro e fora da missa pelos antepassados. E vale lembrar que a esquizofrenia não existe cura na medicina, apenas paliativo, mas cura não. E gente, quanta coisa, quanta cura eu tenho visto acontecer na Eucaristia, na Santa Missa, através de pessoas que oram pela sua história de família, casos de doenças físicas, mentais, dependência química, homossexualismo, do fracasso material, fazendo oração de cura das gerações pela Eucaristia, pela Santa Missa. Isso foi um próprio psiquiatra inglês, Dr. Kennedy Macau, não sei se é essa a expressão certa, mas ele, como um médico, cuidava dessa parte dessas pessoas. Então, gente, vamos começar a nossa oração, por causa que eu estou preocupado com o horário, para a gente não ficar fazendo nada com pressa, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente vai começar fazendo a nossa consagração aos corações de Jesus e da Virgem Maria. Então eu vou orar junto com vocês aqui. Sagrado coração de Jesus, Imaculado coração de Maria, nós nos consagramos a Ti, assim como consagramos todas as pessoas da nossa família. Consagramos a Ti a nós próprios, toda a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos e tudo que amamos também. A Vós damos o nosso coração, a nossa alma. A Vós dedicamos o nosso lar, os nossos pais, também o nosso país, consciente de que através desta consagração nós agora prometemos viver cristamente praticando as virtudes da nossa religião, sem nos envergonhar de testemunhar a nossa fé. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, aceitai esta humilde oferta da nossa entrega, através deste ato de consagração que nós estamos fazendo. A nossa esperança é colocada em vós, com a certeza de que jamais seremos confundidos. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende misericórdia de cada um de nós que estamos orando agora. Ó Imaculado Coração de Maria, seja o nosso consolo, a nossa esperança, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Agora vamos orar apresentando a Jesus a nossa árvore genealógica. Põe a mão nas fotos, põe a mão na sua árvore genealógica. Eu vou falar meu nome, você fala o seu. Eu, Claudinei, tem que pronunciar o nome inteiro. Eu, Claudinei Dória, de minha livre e espontânea vontade, coloco-me agora sob a proteção da Virgem Maria, abrigando-me sob o seu manto protetor. Apelo a ti pela intercessão do arcanjo São Miguel, que expulsou o inimigo e os seus anjos malditos do paraíso, para que na minha família seja removida todas as cadeias e amarras que atrapalham a nossa libertação, a nossa felicidade, a nossa dignidade de vida, a nossa conversão e a nossa salvação. Apresento também solenemente o nome dos nossos ancestrais, a raiz da nossa árvore genealógica. Aí você vai apresentando o nome dos pais, avós, bisavós. Você pode dar uma pausa e falar o nome das pessoas. Apresenta também o meu cônjuge. Se você tiver, você fala também o nome aqui. Bem como os frutos que nasceram dos galhos da minha árvore hereditária, que são os meus filhos. Se você tiver, fala o nome dele. Se você tiver netos, também fala o nome deles. Se tiver bisnetos, também fala o nome deles. Eu apresento a ti, Jesus, solenemente nesta oração de libertação, toda a minha família. Assumo esta libertação e pela fé declaro que os meus parentes também serão beneficiados. Agora a gente vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa família. Eu declaro que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que esta oração solene vai atingir o meu ontem, que é os antepassados que já morreram, o meu hoje, que é os familiares vivos, e o meu futuro, aqueles que ainda nascerão. Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, que seja cortado e desligado agora toda e qualquer ligação genealógica maldita, de maldição, pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Eu assumo agora, em nome da minha família, que Jesus é o Senhor de toda a ligação hereditária. Proclamo que as maldições e pragas que foram lançadas contra nós, bem como todo pacto satânico, bem como todo contrato diabólico, está desfeito, cortado e anulado em nome de Jesus Cristo. Tudo isso está cancelado. Toda conjuração maligna da nossa árvore genealógica está desfeito no poder do nome de Jesus. Agora, queridos, nós vamos orar para cortar todo o laço hereditário maldito que nós trazemos. Vamos lá, então. Eu peço também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja cortado todo o laço hereditário da nossa linha de família, todo o laço hereditário de doenças físicas e mentais, bem como a transmissão espiritual de males e deficiências morais. Em nome de Jesus Cristo, que seja extirpado da minha árvore hereditária a transmissão de todo e qualquer tipo de doenças e enfermidades. Que tudo isso seja colocado agora nos pés da cruz de Jesus Cristo. E todo e qualquer espírito maligno que agiu na minha hereditariedade, seja agora todo mal que agiu, seja por invocação de algum membro da minha família, seja por causa de malefícios, macumbas, feitiços, encantamentos, pactos feitos com Satanás, magia negra, evocação dos mortos, busca de poderes ocultos, adivinhações, trabalhos em encruzilhadas, voodoo, ou qualquer recurso pedindo favores aos demônios, quer seja de forma direta ou até mesmo indireta, está definitivamente cortado, desfeito agora todo laço hereditário de transmissão de males espirituais na nossa árvore de família, na nossa
árvore genealógica. Então agora, gente, se você tiver água benta, você taca na sua árvore genealógica e você vai falando assim, ó: em nome de Jesus Cristo, coloco agora este papel, essas fotos que representa a minha árvore genealógica, eu agora coloco sobre a cruz de Jesus Cristo. Se possível, coloca diante de um crucifixo o papel onde foram escritos os nomes dos familiares da árvore genealógica, aspergindo depois água benta, tá bom? E você fala: por essa aspersão, evoco a água que saiu do peito aberto do lado de Jesus na cruz, quando o soldado com a lança perfurou o seu peito. E eu te peço, Jesus, uma libertação profunda em toda a transmissão de males que tem atingindo a nossa família, geração após geração. Corta, Senhor, todos os males financeiros que têm atrapalhado a nossa felicidade, miséria, inadimplência, falências, falta de dignidade de vida. Corta a transmissão de todas as doenças hereditárias, conhecidas ou desconhecidas. Não permita, Senhor Jesus, que a herança de vícios continue a ser transmitida em nossa família. Nenhuma patologia de doenças mentais e psíquicas também. Agora nós vamos orar, suplicando a bênção sobre toda a nossa árvore genealógica, sobre nossa árvore de família. Neste primeiro dia de oração de libertação, eu declaro diante da cruz de Jesus Cristo que as nossas famílias e que toda a nossa árvore genealógica está sendo abençoada através de nós. E nos colocamos como instrumento de Deus e canal da bênção. Através da nossa oração e pela fé, declaro que as bênçãos de Jesus estão descendo do céu. Os céus estão sendo rasgados e abertos para descer todas as bênçãos para todos os nossos descendentes e ascendentes na linha hereditária. Eu sei, Jesus, que nós veremos em breve a nossa libertação, a conversão, a cura da nossa família, a qual nós consagramos ao nosso único Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa família. Glória ao teu nome. Bendito é o nome do Senhor, agora e para sempre. Deus abençoe você, queridos, e amanhã teremos outro momento de libertação, onde nós vamos trabalhar, orar amanhã, para que Jesus quebre todas e quaisquer cadeias de doenças, libertação de tudo que aflige o ser humano. Então eu espero por você. Deus abençoe e que a Virgem Maria o proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.